repercutir no vídeo de hoje uma entrevista que a Gazeta do Povo fez com um especialista em segurança pública, onde ele escreveu um livro afirmando que o avanço progressista leva à cultura da impunidade. E nessa entrevista ele fala algumas coisas interessantes, ele traz também alguns números, e ele explica que devido a esse avanço progressista na cultura do país, os nossos indicadores de segurança pública estão cada vez piores. Ele até comenta aqui num trecho da entrevista que os números só encontram paralelos em países que estão oficialmente em conflitos bélicos internos ou em processos revolucionários. Porque, eu vou repercutir aqui a entrevista, mas só para dar uma introdução, o que ele tenta mostrar nesse livro e nessa entrevista, quais são os pontos onde o progressismo está atrapalhando no combate à violência, no combate, na segurança pública. E ele fala a tentativa de legalização de drogas, a vitimização extrema daqueles que cometem crime, daqueles que cometem delito, porque aí sempre tentam criar aquela história bonitinha, que a sociedade que criou a pessoa para ser daquele jeito, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem. A questão da destruição do conceito de família, do enfraquecimento do conceito da família, ou seja, de fato, a pauta progressista, na visão desse especialista em segurança, está levando à cultura da impunidade no Brasil, o que obviamente piora os números da segurança. Já deixa o like no vídeo, compartilhem, porque isso que ele está falando faz todo o sentido do mundo, sim. Pelo menos na minha interpretação, eu acho isso bem preocupante e tem embaixo o que ele está falando, os pontos que ele critica desse avanço do progressismo. A manchete então é essa que eu já comentei: avanço progressista leva à cultura da impunidade, diz especialista. E é começando. No início de outubro, o major da Polícia Militar do Distrito Federal, Olavo Mendonça, lançou o livro A Guerra Civil do Crime no Brasil: Como a impunidade, o consumo e o tráfico de drogas e a inversão de valores mudaram a realidade brasileira. Nele, o oficial, que é pesquisador da área de segurança pública e já palestrou sobre o tema para forças de segurança de países como Estados Unidos e Espanha, traça um diagnóstico da falência dos sistemas criminal e de segurança pública no Brasil ao longo das últimas décadas. Bom, as últimas décadas, lamentavelmente, a gente só foi governado por esquerdistas, né? Não custa lembrar. Que fizeram com que, em 2017, portanto, antes do Bolsonaro entrar, né, antes que alguém já comece a culpar o Bolsonaro, então, que fizeram com que, em 2017, o país alcançasse a marca de 59 mil homicídios no ano. Segundo Mendonça, os números que só encontram paralelo em países que estão oficialmente em conflitos bélicos internos ou em processos revolucionários estão relacionados à influência cultural de agentes progressistas que há décadas têm consolidado um sistema de impunidade sem precedente em outras nações. É a vanglorização do vitimismo, daquele que faz alguma coisa errada e eles querem passar a mãozinha na cabeça. Toda essa deturpação que, infelizmente, a gente vê acontecer lamentavelmente. Seguindo aqui, em 32 artigos, o oficial apresenta pontos que considera cruciais para a perpetuação de uma guerra civil em constante ebulição no país, como os mecanismos que sustentam a impunidade, a cultura do crime que alcança crianças e jovens, a evolução dos movimentos pela descriminalização de drogas, que culminam no fortalecimento do narcotráfico, obviamente, e a relativização do crime por meio da vitimização dos seus autores. Isso é uma coisa, é o que eu chamo de bandidolatria. Infelizmente, a esquerda tende sempre a olhar com muita peninha quem cometeu um crime, um delito, e esquece totalmente da família da vítima e da própria vítima. Então, isso é uma hipocrisia no nível master, mas a esquerda, uma parte importante da esquerda, é especialista nisso. Seguindo, em entrevista exclusiva à Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo conversou com Olavo Mendonça sobre as causas que levaram o Brasil a esse cenário de insegurança crônica, a contribuição de agentes públicos e privados nesse processo e possíveis caminhos para mudar os trilhos da segurança pública. Então agora vamos para a entrevista. O fator é a revolução cultural das últimas décadas que levou o Brasil à degradação moral e à inversão de valores, que refletem nesse quadro. A explosão do consumo e do tráfico de drogas acontece a partir da revolução dos costumes. São 3 revoluções que acontecem simultaneamente nos anos 60. A primeira é a dos costumes, que abrange o movimento hippie, a liberação das drogas e a desconstrução do conceito da família. Tudo isso começou lá, mas entranhou na nossa cultura. E é fato, hoje a gente
Hoje a gente sente isso, né? É só você ver meio de comunicação, universidades, a lavagem cerebral, de fato, está entranhado na sociedade essa nova não, porque é anos 60, né? Mas essa visão de mundo esquerdista. Aí continua ele, né? Aí vem a revolução da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano. A Igreja era uma grande força da resistência a essa revolução cultural, mas depois do concílio, ela implodiu. Hoje, alguns elementos da Igreja atuam inclusive como um motor dessa revolução. Aliás, muitos padres são lulistas, né? Indisfarçáveis, declaram publicamente essa preferência pelo esquerdismo e pelo Lula, inclusive. Em seguida, vem a revolução do sistema educacional e da mídia. A partir dos anos 60, começou a haver uma infiltração pesada desses agentes revolucionários culturais no sistema educacional, depois mais incisivamente dentro das universidades. Isso aqui é um fato consumado, isso é inquestionável. Com a tomada das universidades, os alunos formados e devidamente doutrinados foram para toda a sociedade e começaram a ocupar mais espaço nos canais de mídia. Fato. Isso aqui não é nem opinião, isso aqui é um dado da realidade. Todos esses fatores também entranharam no sistema criminal, principalmente a partir dos anos 80. A formação da Constituição Federal teve essa influência. Nossa Constituição não é de um país livre, de uma economia aberta que procura o equilíbrio da sociedade por meio da justiça. É uma Constituição socialista, de Estado gigantesco e garantista. E por meio desse garantismo, onde o foco migrou da justiça em si para o criminoso por meio da justificativa dos crimes e da confusão a respeito dos direitos humanos. Esse garantismo não está só no Brasil, está no mundo todo, mas aqui isso se tornou muito mais peçonhento e o resultado foi a impunidade generalizada. E a impunidade, como sabemos, é a mãe da reincidência criminal, mas isso você não tem a menor dúvida. Se o cidadão percebe que certos atos criminosos passam sem punição e com uma certa mãozinha na cabeça, é claro que isso abre um precedente. Imagine jovens vendo esse tipo de coisa. Se sentem estimulados, infelizmente, né? Isso realmente é um dado da realidade. De novo, não vejo isso aqui como opinião. Para mim, isso aqui é tão óbvio que é duro a gente ter que ficar falando esse tipo de coisa e esquerdistas falando que a gente é muito conspiracionista. Não, isso aqui é um dado da realidade, na minha opinião. Outra pergunta do jornal. Qual tem sido o papel das leis brasileiras como componentes nesse quadro? Ele responde: o primeiro grande marco que contribuiu para explodir os números da criminalidade e da impunidade foi a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Hoje, o jovem com 17 anos, 11 meses e alguns dias já tem a força e a capacidade de um adulto para cometer crimes, mas o ECA os coloca como inimputáveis. Isso juntamente com a série de legislações restritivas de ressocialização. Fortalece a impunidade e faz com que a reincidência nessa faixa etária seja altíssima. Bom, isso aqui é um convite. Isso aqui é um convite. E por isso que a gente muitas vezes vê que esses jovens são até utilizados pelos traficantes, pelos criminosos, porque são justamente inimputáveis. Então, essas pessoas, esses jovens, acabam virando ferramentas para o crime, o que é lamentável, totalmente lamentável. Seguindo, depois disso, teve várias legislações aprovadas durante o governo do PT que flexibilizaram o consumo de drogas, praticamente descriminalizando e, paralelamente, fizeram com que o narcotráfico explodisse. Que novidade, né? Narcotráfico bombar em governos esquerdistas, né? Que novidade. Tivemos também a legislação que aos poucos foi implementando o desarmamento da população brasileira. Isso foi se agravando mesmo depois do referendo de 2005, o que acabou retirando armas da população de bem. Até os anos 90, o normal do marginal era ter um 38 velho enferrujado, e era comum que muitos brasileiros tivessem armas em casa para sua proteção. Além disso, naquela época, nos anos 70 e 80, a polícia era muito bem armada. Então você arma até os dentes, os criminosos, deixa o policial com aquele armamento básico e o cidadão de bem desarmado. Quer dizer, é um cenário perfeito para todo mundo se dar bem, menos o cidadão de bem. Menos o cidadão de bem. Aí chegando nos anos 2000, vem a inversão. Você começa a ver criminosos de fuzil, os policiais na rua com armamento e treinamento cada vez mais defasado e a população desarmada. Aí o resultado é claro, é o genocídio do crime. Os homicídios no Brasil cresceram progressivamente até chegar a 60 mil por ano, com base
com base 500 policiais assassinados também em um ano. São números que não se tem em lugar nenhum do mundo, nem países em guerra têm números como esses. E aí o jornal pergunta, e quanto à participação do poder judiciário nesse cenário? Aí ele responde, como reflexo dessa revolução cultural, hoje vemos a militância de parte do judiciário que desde a década de 90 passou a criminalizar a polícia e vitimizar o criminoso. O resultado é que criminosos perigosíssimos têm sentenças irrisórias e são soltos em poucos anos. O último marco dessa revolução cultural, dentro do sistema criminal, são as audiências de custódia, que não foram sequer criadas pelo legislativo, mas pelo próprio judiciário. É aquele negócio, né? Os esquerdistas, e aí se o judiciário é dominado pela esquerda, eles acham que tudo bem legislar. Os meios justificam os fins. Então, se o fim é nobre, não importa que no meio do caminho alguma coisa não muito nobre foi feita, porque o fim foi atingido. Essa é uma mentalidade dos progressistas. E como a gente está há 30 anos com esquerda no poder, e a cúpula do judiciário tem muita gente de esquerda, é claro que eles acabam legislando, criando regras, leis. A gente vê isso até hoje acontecendo, infelizmente. Chegou-se a um ponto em que, em alguns estados, 50% dos criminosos presos em flagrante são soltos na audiência de custódia. E aí você se coloca no lugar daquele policial que prendeu o cara que em seguida foi solto. Cara, a vida desse policial é um inferno, porque você acha que não deve rolar perseguição a policiais e aos seus familiares? Pô, o cara é preso, o bandido viu a feição do policial, o rosto dele. Na sequência ele é solto. Cara, isso é inadmissível. Não se pensam nem no cidadão de bem e nem no policial que está nos defendendo. Porque devolver na sequência um criminoso para a sociedade é colocar em risco aquele policial também. Seguindo. Imagine que sem homicídios a polícia consiga prender 20 pessoas em flagrante. Desses 20, 10 já são soltos na audiência de custódia. Os outros 10 vão ser julgados, condenados e vão para a cadeia. Eles vão cumprir geralmente 1/6 da pena. E no meio do caminho ainda vão ter direito aos saidões, os famosos saidões. Quanto aos outros 80 homicídios que a polícia não conseguiu prender logo em seguida. Desses, estatisticamente, são identificados os autores de apenas 8%. Ou seja, a mensagem que se passa é de que a impunidade é quase absoluta, mas não tenha dúvida. Quando se fala em combate... Aí o jornal pergunta, quando se fala em combate à criminalidade, o que diferencia o Brasil de países desenvolvidos? Aí ele responde, o que nos deixa na lanterna da civilização ocidental é a péssima atuação do poder público na segurança. Por que surgem tantas facções... E aí ele pergunta, por que surgem tantas facções criminosas no Brasil? Justamente porque o sistema criminal é péssimo. Quanto ao sistema policial, também há grandes dificuldades. E até eu digo uma, os caras ganham muito mal. Como a gente quer pôr tanta responsabilidade de uma pessoa que vai arriscar a sua vida para nos defender, sendo que elas ganham mal e ainda tem que trabalhar em outros empregos. Cara, isso é simplesmente inconcebível, inadmissível. É uma aberração as polícias militares e a Polícia Rodoviária Federal não poderem investigar crimes e fazer autuação. Estive em um evento em Florianópolis com policiais de vários países. Nenhum deles consegue entender como que a Polícia Militar, que tem 700 mil policiais em todo o Brasil, é a única polícia militar do mundo que não tem o ciclo completo e, por isso, é proibida de investigar e autuar. Bem-vindo ao Brasil, as nossas jabuticabas, que, via de regra, as jabuticabas nunca favorecem o cidadão de bem, via de regra, o que é lamentável. Aí o jornal pergunta, quais são os caminhos possíveis para trazer ao país mais estabilidade no âmbito da segurança? E ele responde, a primeira coisa é a tomada de consciência. O crime é uma doença social e para tratar qualquer doença se começa com diagnóstico claro. E é nisso que nos focamos com a publicação do livro. O que a gente precisa hoje é que, a partir desse diagnóstico, aos poucos, o brasileiro vire a mesa por meio dessa tomada de consciência. Para avançarmos como sociedade nesse tema, um bom primeiro passo seria começar imediatamente um processo de desideologização do sistema federal e dos sistemas estaduais de segurança pública. Isso você não tem a menor dúvida. Por quê? A ideologia que está prevalecendo é justamente aquela que passa a mãozinha da cabeça de quem comete crime e que não tem muita preocupação com o cidadão de bem. É ela que dominou, infelizmente. Se você vir o perfil da maioria dos gestores a nível federal e nas secretarias estaduais,
São forças policiais que não trabalham no patrulhamento nas ruas, não fazem policiamento no final da linha, não têm conexão com os problemas da sociedade e estão lá fazendo alta gestão da segurança pública. Essa desconexão não tem cabimento. Em segundo lugar, reverter medidas administrativas que contribuem para a impunidade. A exemplo dos saidões. Não, isso aqui é uma coisa... Eu acho que saidões... quase certamente é uma coisa exclusiva do Brasil. É mais uma jabuticaba, e como uma jabuticaba boa que é, não ajuda o cidadão de bem. Em que dezenas de milhares de presos deixam os presídios e as audiências de custódia. E, em terceiro lugar, implementar o ciclo completo de polícia para as PMs e para a Polícia Rodoviária Federal. Estamos chamando as pessoas para o debate. Segurança pública não é só opinião de sociólogo. É preciso ouvir os especialistas no tema de verdade. Aqueles que são operadores ou gestores de segurança. Quem está no dia a dia, na ponta da linha. E que, além disso, estuda e pesquisa a fundo o tema. É parte acadêmica aliada à experiência, por meio de práticas e da troca de experiências com policiais de todo mundo. Cara, perfeito. Mas só que como hoje... a imprensa, meios de comunicação, universidades, tudo está dominado pela esquerda e essa visão de mundo só favorece quem quer cometer delitos, cara, a gente está numa situação realmente muito difícil. Não é à toa que quando entra um presidente como Bolsonaro que fala o contrário, que prega o contrário de tudo que a gente vê por aí, ele é massacrado 24 horas por dia. Porque ele passa a ser uma pedrinha no sapato desse sistema que, de fato, deixa muito a desejar do ponto de vista do cidadão de bem, que se vê refém de tudo, inclusive dos criminosos. Pessoal, é isso. Comentem, concordam com esse especialista em segurança? Eu já digo que concordo totalmente. Assinem embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.